Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Jordana Freitas, e esse grupo é composto por Ana Letícia, Bruno Vieira e Felipe Baracho, sobre a orientação do professor Dr. Ricardo Yamashita, com o tema Como ensinar a história da língua portuguesa no ensino básico, que permeia as nossas últimas aulas, que são sobre direcionamento do quinto e sexto capítulo. E aí a nossa apresentação vai permear num campo de como ensinar a língua portuguesa, mas em sua construção, não em sua modernidade. Então, para começar, a gente falaria sobre a construção da linguagem, que geralmente é algo que não é tão abordado em sala de aula. Que a linguagem é uma peça essencial da comunicação e introdução da prática das funções comunicativas do ser humano. A ação de comunicar-se está atrelada ao fato de transmutar algo cotidiano, habitual, que encontrou o uso da linguagem em fator de notoriedade, fazendo com que esta cumpra sob demais modos. Desta feita, existe uma linguagem humana, a competência da comunicação, que é marcada por meio de uma língua, ou seja, traduzindo tudo isso aqui, como faríamos com os alunos, né? A gente começaria a falar para eles que é, a comunicação e a prática das funções comunicativas do ser humano estão totalmente atreladas à linguagem, e a linguagem está totalmente atrelada à língua. Então, para entendermos bem o embasamento da construção da nossa língua, que no caso é a língua portuguesa, nós também teríamos que entender a construção da linguagem, que é um fator de interação social que faz com que a sociedade se modifique ao longo dos anos, ou seja, é algo que de certa forma, tende a fazer um crescimento social, né, de interação. E aí, para explicar mais sobre isso, a gente ia trazer Noam Chomsky, que a maioria daqui das pessoas conhecem, né, que é um grande cognitivista. Vixe, gente, quase não sabe. E aí a gente ia falar sobre linguagem, né, que ele fala que a linguagem é o que distingue a natureza dos homens das outras espécies, que é uma capacidade exclusivamente humana. E aí a gente ia trazer essa discussão em sala de aula, sobre essa construção de linguagem, sobre essa capacidade que nós temos de nos comunicar, que se for um processo natural, aí começaríamos a ter essa discussão, né? Se for um processo natural, as palavras possuem uma definição própria e indispensável. Já se for convencional, são determinações consensuais do meio, e dessa forma são eventuais, ou seja, podemos relacionar outras palavras para nominar os objetos. Famoso coisinha, né? Pega coisa aí do negócio. Tipo, alguém vai entender, mas não necessariamente é aquela palavra com uma definição indispensável, sabe? Em contraparte, o pensamento é a interpretação da realidade. Eu já diria o filósofo, penso, logo existe. Filosofia na linguagem, maravilhoso. Daí, conversando com os alunos sobre isso, sobre a construção da linguagem, sobre que a linguagem ela faz parte da interação social, faz parte do crescimento social, que, que é algo exclusivamente humano, ter essa coisa que nos difere de outras espécies, a gente ia começar a falar sobre o desenvolvimento do homem e a capacitação humana a partir da linguagem. Aí Vygotsky disse que a linguagem representa um marco no desenvolvimento do homem, porque a capacitação humana para a linguagem habilita, por exemplo, as crianças providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a superarem a ação impulsiva, a planejarem soluções de problemas antes de sua execução e controlarem seu próprio comportamento. Por exemplo, vai ser um exemplo bem esporádico aqui que a gente poderia trazer em sala de aula. Quando uma criança está muito acostumada com o pai e com a mãe, ele fala várias coisas que às vezes a gente que é de fora vai chegar lá e não vai entender. Mas porque está habilitado dentro de um ciclo social, o pai e a mãe vão pegar assim de primeira aqui o que a criança está falando. E a partir dessa interação social, a criança vai desenvolvendo a sua fala e a sua língua, consequentemente, e vai começar a ter mais interações, mais interações, mais interações. E a partir disso, ela vai entrar naquele ciclo social com propriedade de interação, de língua e linguagem. Eu não sei se alguns de vocês sabem, mas, por exemplo, há uma grande recomendação de
crianças que têm autismo, que têm alguma dificuldade fonológica, colocar elas em creche, porque a interação com outras crianças faz com que ela comece a desenvolver a linguagem e, a partir disso, desenvolver a língua, né? Elas começam a falar e aquela fala é entre aspas, treino, e a partir daquilo ali, ela começa a se desenvolver no social e na língua, e no aparelho fonador também. E aí a gente ia começar a discutir com os alunos, afinal, o que é a linguagem, né? E aí, dessa discussão levantada, baseado que já entenderam sobre a construção da linguagem de interação, sobre aquilo que Chomsky diz, o que Vygotsky diz, a gente ia levantar essa pergunta, afinal, o que é a linguagem? Aí, sabemos que a linguagem é um meio de comunicação que nos permite a relação com o meio social através da representação de assimilação de ideias. Ou seja, a linguagem é um sistema de signos que possibilitam o intercâmbio social entre indivíduos que compartilham desse sistema de representação da realidade. Ou seja, os indivíduos que estão ali naquele mesmo ciclo social, eles partilham dos signos que é a linguagem. Deu para entender, né, gente? É justamente por fornecer significados precisos que a linguagem permite a comunicação entre os homens. E aí, a partir disso, desse desenvolvimento do que é linguagem, do que é língua, a gente traria os alunos para o mundo lusófono, que no caso é o mundo da língua portuguesa, né? Que aí a gente começaria falando que a língua portuguesa não se resume a Portugal e ao Brasil. Tem 4 continentes e 9 países: Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Portugal e Brasil. Então a gente começaria essa discussão. Opa, não tem só aqui, vocês sabiam disso? Sabiam que a construção da língua portuguesa se dá também em outros países, em outros continentes? E aí a gente começaria a trazer essa interação ao aluno, né? O Brasil já é o maior país lusófono justamente pelo maior número de falantes. Até porque também, dentre eles, o Brasil é o maior país. Logo, consequentemente, seria considerado, enfim, o país lusófono, o maior país lusófono. E aí a gente ia falar que, além de ser uma língua materna, porque é no Brasil e Portugal, ele também, a nossa língua portuguesa, ela desenvolve de várias formas, né? Como língua oficial, língua cultural, o crioulo de base portuguesa, as minorias. Então a gente começaria a tratar até desses pequenos assuntos com os alunos, para eles entenderem, para eles saírem daquela caixinha só sobre gramática e sobre nós somos um Brasil que fala, o Brasil e Portugal é um país que fala português e pronto. Não, a gente ia começar a trazer à luz dos alunos essa ideia. E aí, ao analisarmos esse mapa, percebemos que o nosso idioma abrange uma área vasta, contudo descontínua, o que acarreta diferenças consideráveis em sua pronúncia, gramática e vocabulário. Contudo, embora exista uma discrepância cultural, mantemos a unidade que mostra coesão entre as suas variedades linguísticas. Eu falaria principalmente assim: nós temos uma linha, e aí nessa linha eu vou usar Brasil e Portugal. Portugal, ela faz pequenas ondinhas na linha, indo e voltando, subindo e descendo, pequenas. Já o Brasil faria grandes ondas sobre essa linha. A linha é a nossa língua, é o português. Só que essas ondas são as variações linguísticas. E aí Portugal segue aquilo ali e o Brasil segue outras ondas, mas ambas estão enraizadas dentro daquela linha. Então a gente tem uma unidade de língua, mas a gente tem uma separação em variação linguística. Porém, como a gente tem essa unidade dessa língua, isso nos faria ficar firmes em entendimento. Por exemplo, se eu for para Portugal, eu vou entender aquilo que ele vai falar, e se ele vier para cá, ele vai entender aquilo que eu vou falar. Algumas coisas vão ser bem diferentes, forma de falar, algumas palavras, dada a nossa variedade linguística, mas a gente ainda mantém a nossa unidade, ok? Dando seguimento aqui em origem, raízes, né? Como se chama essa língua que nasceu no recanto onde surgiria depois a Galiza e o contato portucalense, e foi levada pelos conquistadores para as terras dos árabes, e que foi levada pelos navegadores para todos os cantos do mundo, onde se tornou língua oficial de estados como Brasil, Moçambique, Angola, língua materna de milhões de pessoas. E o que seu nome vem de Portugal. Então a gente começa a falar um pouco aqui
da origem, né, um pouco da história, da raiz, né, da língua portuguesa, que ela é uma língua neolatina, formada da mistura de muito latim vulgar e mais influência árabe das tribos que viviam na região. Sua origem está altamente conectada a outra língua, o galego, mas o português é uma língua própria e independente, apesar da influência dos tempos ter alterado. Adicionando vocábulos franceses, ingleses, espanhóis, ela ainda tem sua identidade única sem a força que tinha no seu ápice quando era quase tão difundida como agora em inglês. Então no próximo aqui, ó, no próximo slide, a gente pode ver, falar um pouquinho, ó. No oeste da Península Ibérica, na Europa Ocidental, encontra-se Portugal e Espanha. Ambos eram domínio do Império Romano há mais de 2000 anos. E estes conquistadores falavam latim, uma língua que eles impuseram aos conquistados, mas não o latim culto usado pelas pessoas cultas de Roma, e escrito pelos poetas e magistrados, mas o popular latim vulgar falado pela população em geral. Isso aconteceu porque a população local entrou em contato com soldados e outras pessoas incultas, não magistrados. Né? Então, a língua é rica em variantes, em padrões especiais que são regionais, que esta riqueza nós não devemos perder, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma interação, que a gente tem um diálogo com outras pessoas, a gente acaba que sendo influenciados, né? A gente começa a, a usar aquele vocabulário, né, em determinado discurso e internaliza. Então, nós não devemos perder essa riqueza, porque quando a gente aprende, quando a gente é imergido a outros diálogos, a outras culturas, a gente enraiza em nós, né, outros valores também. Então, assim, o português é exatamente essa multiplicidade de vozes, né, que tem dentro de si e que o conjunto de todos constrói um conjunto de linguagem única, porém plural. Então, dando continuidade, falando que ainda de origem raiz, vamos aqui. Logicamente, não podemos simplesmente desprezar a influência linguística dos conquistados. Estes dialetos falados na península e em outros lugares foram regionalizando a língua. Também devemos considerar a influência árabe, que inseriu muitos termos neste romance, até a conquista. Esse processo formou vários dialetos denominados cada um deles genericamente de romance, do latim romanice, falar a maneira dos romanos. Quando o Império Romano caiu no século V, este processo se intensificou a vários dialetos foram se formando. No caso específico da península, foram línguas como o catalão, o castelhano, o galego-português, falado na faixa ocidental da península. Então, tudo que funciona, funciona dentro de certos princípios, de certas regras. A mesma coisa acontece com a língua. A língua funciona dentro de certos princípios, de modo que é absurdo dizer que uma pessoa fala uma língua sem gramática, né? A gente falando aqui em termos linguísticos, né? Porque falar uma língua sem gramática é falar uma língua sem regras, o que é impossível. Agora, a língua, como todo órgão histórico, ela tem variações, né? Falando das variedades. Durante muito tempo, até mais ou menos o século XIX, até o início do XX, se pensou que a língua fosse uma realidade homogênea e unitária. Então, tudo que não estivesse de acordo com essa realidade homogênea e unitária estava errado. É o falso conceito de erro, né? Como a gente pode dizer. Então, vindo aqui para continuando, né? Foi esse último que gerou o português e o galego, mais tarde uma língua falada apenas na região da Galiza, na Espanha. O galego-português existiu apenas durante o século XII, XIII e XIV, Ana Camões. O português uniformaliza-se e adquire as características atuais da língua. Em 1536, Fernando Oliveira publicou a primeira gramática da linguagem portuguesa, consolidando definitivamente. Então, falando, né, sobre os estudos, né, linguísticos, essa origem, essas raízes, de onde começou e
esses processos, né, de mudanças. Podemos também falar que os estudos linguísticos mostraram que uma língua histórica, como por exemplo o português, é um somatório de várias realidades linguísticas. São variedades temporais. A língua de Camões não é a língua de Vieira, por exemplo, que não é a língua de Herculano, que não é a língua de Machado de Assis, que não é a língua de Graciliano Ramos. Então há uma variedade no tempo. Há também uma variedade no espaço. O português de Portugal nem sempre é conhecido como o português do Brasil, embora as linhas gerais sejam comuns a todo o domínio da lusofonia. A língua também varia de acordo com as classes sociais. De acordo com a elite cultural, a língua sofre variações. Não é a elite social, mas sim a cultural, que é realmente a grande massa que impulsiona qualquer país no seu futuro venturoso. E além da variedade social, existe a variedade estilística. Por exemplo, escrever uma carta comercial não é o mesmo estilo da carta familiar, tá bom? Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre nossa atividade. Nós temos uma pergunta. Você entende o hino nacional brasileiro? Será que você conhece todas as palavras? Será que você entende cada estrofe do hino? Vamos lá. O hino nacional brasileiro, símbolo de exaltação à pátria, é uma canção bastante complexa. Além de possuir palavras pouco usuais, sua letra é rica em metáforas. O texto segue o estilo parnasiano, o que justifica a presença de linguagem rebuscada e diversões sintáticas, que dificultam a compreensão da mensagem. Assim, a priorização da beleza, da forma na elaboração do hino fez com que a clareza ficasse comprometida. Vejam só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nós vamos usar apenas a primeira parte do hino para realizar essa atividade. Volte na música e observe as palavras em destaque. Em seguida, com a ajuda de um dicionário, busque suas definições. Reescreva a estrofe e compartilhe com a turma. Nós vamos compartilhar aqui o resultado da atividade do João. O João ele é sempre participativo nas aulas, ele sempre está aparecendo aqui. Vamos ver como é que ficou a atividade do João. Ouviram do Ipiranga as margens tranquilas de um povo heróico, o grito ecoante, e o sol da liberdade em raios luminosos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o direito dessa igualdade conseguimos com nossa firmeza em teu interior, ó liberdade, desafia o nosso coração à própria morte. Ó pátria amada, adorada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio brilhante, de amor e de esperança a terra desce, sem teu céu risonho e claro, a imagem da constelação Cruzeiro do Sul brilha. Gigante desde que nasceste, és belo, és forte, destemido gigante.
e o teu futuro refletirá essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe generosa, pátria amada, Brasil. Bem, essa foi a atividade do João. Como podemos ver, ele finalizou a atividade com a reescrita do hino nacional. Obrigado.